O câncer prospera em ambientes ácidos. Nesse vídeo, a renomada professora de saúde internacional Barbara O'Neill compartilhou 8 alimentos que formam alcalinidade e que devemos consumir principalmente para afastar o câncer do nosso corpo. Aprenderemos com Bárbara sobre alimentos que formam acidez e que devemos evitar para manter um ambiente saudável no nosso corpo, protegendo naturalmente contra o câncer e outras doenças. Como lembrete, vamos rapidamente relembrar por que devemos sempre manter um equilíbrio de pH saudável no nosso corpo. O pH do corpo humano é importante porque, em diferentes níveis de pH, as doenças podem crescer ou ser impedidas de crescer. O pH do sangue varia entre 7,35 e 7,4, mas um pH celular de 5 é muito ácido e pode ser prejudicial. Um pH de 5 é um ambiente onde as doenças prosperam, especialmente leveduras, fungos e câncer. O câncer se desenvolve em ambientes ácidos e também não gosta de oxigênio. Além disso, o câncer se alimenta de açúcar. Portanto, quando as pessoas nos procuram em busca de ajuda para combater o câncer, sugerimos uma dieta altamente alcalinizante, métodos para aumentar a oxigenação do corpo e a eliminação significativa da glicose e dos açúcares da dieta. Agora vamos direto para os 8 alimentos formadores de ácido que devemos evitar. Primeiramente, o que são alimentos formadores de ácido? Vamos entender isso. Esses alimentos são ricos em minerais que formam ácido, como fósforo, enxofre e cloro. Então, quais alimentos são ricos em fósforo, enxofre e cloro? O primeiro da lista é a carne. Isso ajuda a explicar por que o Dr. Colin Campbell descobriu que podia controlar o desenvolvimento de células cancerosas, aumentando ou diminuindo a quantidade de carne e laticínios oferecidos aos ratos. Portanto, a carne vermelha e a carne processada são os alimentos ácidos mais comuns na dieta ocidental. A carne vermelha, rica em proteínas e fósforo, contribui para o aumento da acidez na alimentação. O próximo alimento a ser evitado é o trigo, especialmente o trigo hibridizado. A hibridização do trigo resultou em uma maior quantidade de minerais formadores de ácido. Visto que o trigo é um ingrediente fundamental na nossa dieta, é importante entender os problemas associados a ele. O trigo original, criado naturalmente, era conhecido como trigo encorne. Esse trigo tinha uma estrutura proteica ou de glúten muito frágil. Há alguns milhares de anos, o trigo encorne fez um cruzamento natural com uma gramínea selvagem, resultando na cepa Emmer de trigo. Sua estrutura proteica já era um pouco mais robusta, mas ainda assim relativamente frágil. Na década de 1950, a cepa Emmer passou por cruzamentos intensivos, dando origem ao trigo hibridizado que conhecemos hoje. Esse processo criou uma estrutura de glúten ou proteína extremamente complexa. Hoje em dia, observamos que essa estrutura alterada é difícil de ser digerida pelo intestino delgado, o que explica a crescente intolerância ao glúten. Nos anos 1990, produtos como macarrão, pizza, bolos, biscoitos, pães e cereais passaram a ser feitos quase exclusivamente com trigo hibridizado. Os agricultores preferem essa variedade porque ela rende 6 vezes mais grãos por acre, ajudando a combater a fome mundial, embora estudos de segurança não tenham sido realizados na época. Essa mudança na estrutura do trigo é uma das razões pelas quais muitas pessoas hoje em dia são intolerantes ao glúten. Os sintomas mais comuns dessa intolerância incluem confusão mental e inchaço. O terceiro alimento formador de ácido nesta lista é a cafeína. Todos os alimentos e bebidas que contêm cafeína têm um efeito ácido no corpo. Uma dieta desequilibrada, rica em alimentos ácidos como proteína animal, cafeína e alimentos processados, coloca pressão nos sistemas reguladores do corpo para manter o pH neutro. Este esforço extra pode esgotar os minerais alcalinos do corpo, como sódio, potássio, magnésio e cálcio, aumentando assim o risco de doenças crônicas e degenerativas. Portanto, é essencial consumir cafeína com moderação. Além disso, a cafeína frequentemente vem acompanhada de açúcar, o que aumenta ainda mais a carga ácida no corpo. A Coca-Cola, por exemplo, é um exemplo disso, pois contém cafeína e açúcar em quantidades significativas. O açúcar refinado também é muito ácido, embora o açúcar em si seja neutro com um pH de 7. No entanto, o consumo de açúcar afeta o equilíbrio do pH durante o metabolismo, sendo metabolizado pelo fígado e produzindo subprodutos ácidos como ácido láctico e ácido acético, que aumentam a acidez do corpo. Além disso, o metabolismo do açúcar resulta na depressão de minerais alcalinos como cálcio, magnésio e potássio, cruciais para neutralizar ácidos. O consumo elevado de açúcar também estimula a liberação de insulina, o que pode levar à excreção desses minerais pela urina, intensificando a acidez. Além disso, o açúcar altera o microbioma intestinal, promovendo o crescimento de bactérias que produzem ácidos, aumentando a carga ácida no corpo. Por fim, a inflamação causada pelo açúcar gera subprodutos ácidos, contribuindo para o ambiente ácido geral no corpo.
Um alimento surpreendente na lista é o queijo envelhecido, especialmente os queijos com veios azuis, como o queijo Roquefort. O azul nos queijos de veia azul é mofo. Os únicos queijos que não se enquadram nessa categoria são os queijos frescos, como cottage e ricota, que geralmente têm um pH próximo de 7. No entanto, é importante notar que esses queijos frescos nem sempre são considerados ideais devido às condições de criação inadequadas ou ao uso de produtos químicos. Laticínios em geral são classificados como alimentos formadores de ácido devido ao seu potencial de carga ácida renal, que mede o efeito ácido ou alcalino dos alimentos no corpo após a digestão e metabolismo. Alimentos ricos em proteínas e fósforo, como laticínios, tendem a ser acidificantes. Durante o metabolismo, esses alimentos produzem compostos ácidos que o corpo precisa neutralizar ou excretar. Isso pode aumentar a carga ácida nos rins. Aqui estão alguns exemplos de como os laticínios comuns são classificados em termos de seu potencial de formação de ácido. O leite é levemente ácido, enquanto que o queijo pode variar de levemente ácido a moderadamente ou fortemente ácido, dependendo do tipo. O iogurte geralmente é classificado como levemente ácido. É importante notar que o potencial ácido ou alcalino dos alimentos não determina necessariamente seus benefícios ou desvantagens para a saúde. Uma dieta equilibrada que inclua tanto alimentos formadores de ácido quanto alcalinos é geralmente recomendada para a saúde geral. Além dos alimentos, o álcool e o tabaco também criam um ambiente ácido no corpo, embora não sejam considerados alimentos. O álcool se decompõe no corpo em acetaldeído, que é uma neurotoxina prejudicial ao cérebro. Evitar neurotoxinas é crucial para a saúde cerebral. Portanto, é benéfico reduzir a ingestão de alimentos formadores de ácido, mas não é necessário eliminá-los completamente para manter um equilíbrio saudável. Discutimos sobre vários alimentos e substâncias que podem contribuir para a formação de ácido no corpo, incluindo carne, trigo hibridizado, cafeína, açúcar refinado e laticínios. Também mencionamos como a ingestão desses alimentos pode levar a um ambiente ácido no corpo, aumentando o risco de doenças crônicas e degenerativas. Por exemplo, a carne vermelha e os alimentos processados são ricos em fósforo, enxofre e cloro, que são minerais formadores de ácido. A hibridização do trigo criou uma estrutura de glúten mais complexa, contribuindo para a intolerância ao glúten e problemas digestivos. A cafeína e o açúcar refinado também são grandes contribuintes para a acidez corporal, enquanto os laticínios são classificados como formadores de ácido devido ao seu potencial de carga ácida renal. Além disso, o álcool e o tabaco também aumentam a acidez no corpo, embora não sejam alimentos. Para manter um ambiente corporal saudável e reduzir o risco de doenças, é importante moderar o consumo de alimentos e substâncias formadores de ácido. Adotar uma dieta equilibrada que inclua alimentos alcalinos pode ajudar a neutralizar os efeitos ácidos e promover um equilíbrio de pH adequado. Reduzir o consumo de carne processada, trigo hibridizado, cafeína, açúcar refinado, laticínios, álcool e tabaco pode contribuir significativamente para melhorar a saúde geral. Assim, focar em alimentos naturais e integrais e manter um estilo de vida saudável são passos importantes para prevenir doenças e promover o bem-estar. Muito obrigado por assistir a mais este vídeo no nosso canal Saúde e Longevidade. Esperamos que as informações tenham sido úteis para você. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar com seus amigos e familiares. E, claro, se ainda não está inscrito, clique no botão de inscrever-se e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos, vamos continuar aprendendo e adotando hábitos que promovem uma vida longa e saudável. Até a próxima!